Fala, amigos vascaínos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre a entrevista que eu fiz com o Fred Lopes, candidato à presidência do Vasco nessas eleições de 2020. Acompanhe o vídeo aí até o final, principalmente você que vota, mesmo você que não vote, acompanhe para você ficar sabendo sobre todos os candidatos à presidência do Vasco. E hoje é com o Fred Lopes. Vai! Antes de tudo, queria deixar claro aqui que eu estou fazendo e vou fazer com todos os candidatos à presidência. Fiz com o Levenciano, você que ainda não acompanhou, está aí na playlist. A matéria, não consegui uma entrevista com ele, com o Levenciano. Essa é a entrevista com o Fred Lopes e nós vamos atrás de todos, vamos falar sobre todos os candidatos à presidência do Vasco. Antes de tudo, queria agradecer a você, Fred Lopes, pela participação, pelo tempo disposto aqui com a gente no canal, explicar a todas as pessoas que vão assistir o que você pretende com o Vasco. Então vamos lá para a primeira pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é para você se apresentar, dizer quem é Fred Lopes, para quem não conhece, um pouquinho da sua vida pessoal, para a gente ficar sabendo quem é Fred Lopes. Bom dia, torcida vascaína. Meu nome é Frederico Ferreira Lopes, tenho 44 anos, sócio proprietário do clube. Trabalho no Rio de Janeiro, tenho 3 empresas, uma delas distribuição de materiais de construção, a outra investimento no mercado imobiliário, a gente compra terrenos e permuta com incorporadoras, né, que constroem prédios, edifícios, e outra administração de bens próprios, né. Nasci em Olaria, moro na Barra da Tijuca, sou vascaíno desde sempre, né, minha família toda, filho de pai e mães portugueses, né, e pretendo ser candidato a presidente do Vasco para modificar esse cenário, né, de absoluto descontrole, de um cenário que hoje tenho certeza que até aqueles mais otimistas hoje estão muito preocupados, né, com o futuro do clube. E por esse motivo eu decidi me candidatar a presidente, para mudar esse cenário, para dar contribuição como vascaíno, né, para tirar o Vasco dessa situação. Enquanto você escuta a segunda pergunta e a segunda resposta, vai se inscrevendo aí, ativa o sininho para você ficar sabendo de todas as notícias do Vasco, todos os candidatos a presidente e várias outras matérias que nós fazemos. Fred Lopes, por que você quer tanto ser presidente do Vasco, mesmo sabendo que o clube está afundado em dívidas? Bom, eu quero ser presidente do Vasco, mesmo, obviamente, porque ele está nessa situação, né? Por entender pela capacidade que a gente acumulou de vida, né? De gestão, de conhecimento, né? De administração, né? De conhecimento, até um pouco, falando um pouco também do Vasco, do que é o Vasco, né? Do que precisa ser feito, daquilo que pode ser feito, ou seja, existem medidas que podem e devem ser executadas e serão, se bem implementadas, terão sucesso. E conhecer um pouco também daquilo que a gente sabe, conhece o clube e sabe que não, que muitas vezes não é factível, né? As ideias até a princípio parecem boas no papel, mas quando você tem um conhecimento maior da instituição e conhece um pouco da estrutura, do perfil, ou seja, você acaba vendo que aquilo não é viável na implementação. Então a gente deseja basicamente por isso, por conhecer um pouco a instituição, pela capacidade dentro da nossa experiência de vida, né, de empresário, né, e de gestor, para gerenciar, né. Obviamente o Vasco hoje vive uma crise que graças a Deus nenhuma empresa minha vive, mas a gente aprendeu ao longo do tempo a administrar também certos problemas e, enfim, certas situações adversas. E a gente acumulou uma experiência, relação de mercado, para que a gente possa dar a nossa contribuição concreta no sentido de resgatar a história do Vasco, resgatar, sobretudo, né, a credibilidade do clube no mercado. Isso é fundamental
Só depois que o clube resgatar a imagem no mercado, ele vai voltar a crescer. Não podemos continuar num cenário de inadimplência, né, de falta de cumprimento de contratos, de fornecedores, a prestadores de serviço, a salários, né, que tanto vem incomodando. Então a gente precisa reverter esse quadro. E esse quadro ele vai ser revertido à medida que você tem relação com o mercado, você tem capacidade de gestão, no sentido de aumentar a receita e diminuir despesas, e no sentido e na situação também de você ter relação, né, com o mercado do ponto de vista de investimento, de buscar empresas, de buscar parceiros, né, que botem dinheiro, que façam permuta, né, com o clube, e isso vai fazer com que o Vasco ele volte a ser um clube pagador, um clube cumpridor dos seus deveres, e com isso retome a sua condição de crescimento, né? E com isso a gente volta para o cenário como um clube sério, como um clube confiável, né? Que vai fazer que vai ter outros desdobramentos, como por exemplo você voltar a ter parceiros fortes. Você com isso você volta a ter a credibilidade não só vamos dizer assim, das empresas, mas dos atletas, né? Enfim, dos prestadores de serviços, dos fornecedores. Então você começa a ajustar o dia a dia, né, do clube, e isso é fundamental para a retomada do crescimento. Por que o torcedor vascaíno deve acreditar que o senhor será um bom presidente? Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que eu não dependo do Vasco para nada, tenho a minha vida financeira estabilizada. Quem me conhece sabe, aqui do Rio, não gosto de fazer propaganda, mas tenho uma vida bem estabilizada, não preciso do Vasco para viver. O Vasco não é uma fonte de renda para mim, muito pelo contrário. O Vasco é uma preocupação constante de um clube que eu desde garoto sempre amei e vou e acompanho o Vasco, inclusive fora, não só do Rio, em outros estados, em outros países. Então, primeiro dizer que eu não preciso nada do Vasco. Segundo, como eu falei na resposta anterior, pela minha capacidade, pela minha experiência à frente das empresas, por ter capacidade, né, profissional, né, ter assim, dentro da minha característica, sou muito trabalhador, né, sou muito honesto, né, são duas coisas que sempre me pautaram bastante: honestidade e trabalho, além de competência, né, de você ter experiência na prática, né, na gestão, no dia a dia, né, encarando, inclusive essa crise que passou por aí, né, que machucou tanto o povo brasileiro, e ter, graças a Deus, poder dizer que sobrevivemos, né, graças a Deus, e aprendemos mais ainda com o que a gente sempre aprende nas dificuldades, e não tenha dúvida, né, que a gente vai utilizar todo esse conhecimento, toda essa experiência e toda essa relação com o mercado em prol do Vasco. Quais seriam os seus principais planos de governo para esses próximos 3 anos à frente do Vasco? Essa pergunta ela é muito importante, porque a nossa plataforma do Avante, embora ela não esteja 100% pronta, ela está sendo construída com um pilar principal com relação ao torcedor, com relação ao que eu digo que o Vasco ele tem cerca de 15 milhões de clientes, que são os sócios, torcedores, né? Que são os grandes patrocinadores do Vasco. Tá? Independente de você buscar patrocínios nacionais e internacionais, que vamos buscar, já temos algumas conversas, é evidente, por questões óbvias, você não pode divulgar, porque você hoje não representa o clube oficialmente, mas a gente tem conversas, né? Algumas iniciadas, outras iniciando, outras já bem avançadas no sentido de patrocínios para o clube, né? Agora, o maior patrocinador, o eixo principal desse projeto é a relação com o torcedor, relação com o seu principal cliente, no sentido de melhorar e evoluir o nosso plano de sócio, porque a gente vai aumentar a receita, a gente pretende aumentar a receita ainda mais do plano de sócio, né, nesses próximos 3 anos. A relação de venda e acesso de bilheteria, que é uma relação que hoje traz grandes receitas, por exemplo, para o nosso rival,
né? A gente precisa melhorar essa relação, né, do ponto de vista de aumentar nosso público, melhorar o nosso ticket médio, né? Tornar a experiência para o torcedor mais favorável, né? Tratar o Vasco como clube nacional, que é, uma vez que tem 79% da torcida fora do Rio. Nós vamos ter um trabalho bem significativo para o torcedor, para aquele off-Rio, chamado off-Rio, né? Vamos fazer muitos eventos, por exemplo, no primeiro ano, a gente, por exemplo, na questão de venda, a gente pretende implementar pelo menos 6 combos, onde você vai trazer experiências para o torcedor, tipo uma van, por exemplo, uma ideia nossa aqui que já está muito madura. Todo jogo do Vasco teremos uma van, o torcedor vai poder comprar o seu ingresso e, enfim, participar dessa experiência, ir para o hotel do clube, almoçar com os atletas, entrar numa van e seguir na escolta até o estádio, né? A gente vai ter várias outras opções, desde você poder comprar seu ingresso com copo, ingresso com medalha, ingresso copo, medalha, camisa do jogo, ingresso para assistir na tribuna, ingresso para assistir. A gente inclusive vai fazer uma solicitação à federação para saber se é possível montar um camarote dentro do campo, para que o torcedor, se quiser assistir, assista dentro do campo, né? Ter essa experiência de poder assistir com seu filho, enfim, seu irmão, com seu pai, o jogo dentro de campo. A gente vai fazer uma consulta à federação para ver se é possível. Se possível for, isso faz parte também das nossas ideias. Estou dando aqui exemplos aqui, tá? Tem muitos outros, né? Você tem kits, né? Que você, enfim, acompanharia o jogo ao lado do ídolo, né? Que a gente pretende utilizar alguns camarotes de São Januário para que o torcedor acompanhe com alguns ídolos do Vasco do passado. Enfim, tem muita coisa a ser feita, né? No ponto de vista de estabelecer uma relação melhor entre o torcedor e o clube, né? O clube ele tem que ter uma visão que o sócio e o torcedor são seus clientes. E para isso ele tem que tratar bem, né? Não adianta você querer aumentar a receita se você não trata bem o teu cliente, que é o teu torcedor, que é o teu sócio, né? Vamos criar interatividades, né? Como, por exemplo, lançamento da camisa 3. As camisas, elas passarão, pelo menos a camisa 3, ela vai passar pela votação na internet. Ou seja, a ideia é lançar três camisas e o sócio adimplente eleger a camisa. Eu tenho certeza que se a camisa é eleita pelo sócio, a escolha ela é feita pelo torcedor, sobretudo sócio, né? Porque isso aí não tem jeito, você vai ter que privilegiar aqueles que são sócios, tanto dentro quanto fora do Rio, sócios torcedores e sócios estatutários. Eu tenho certeza que a camisa com certeza vai vender mais, porque na verdade a escolha é feita por quem consome, né? Que é o cliente, que é o torcedor. Nós vamos pedir ao Conselho Deliberativo, né? Vamos colocar para o Conselho Deliberativo a aprovação de uma 4ª camisa com liberdade poética. A ideia é a gente lançar uma camisa oficial a cada 3 meses. Isso tem um impacto relativo, né? Tem um impacto relevante com o aumento de receita, né? Nós vamos expandir as lojas, temos um trabalho para elevar o número de lojas oficiais para mais de 40 lojas, né? Ao longo de 3 anos, com produtos, com linhas exclusivas para as lojas, né? A gente quer realmente que essas lojas elas não só se desenvolvam dentro do Rio, mas também em estados onde a torcida do Vasco, a gente sabe que é grande, Manaus, Espírito Santo, enfim, no Sul, tem tantos outros, Brasília. Nós levemos lojas oficiais do Vasco para lá, né? E obviamente o Vasco volta e meia fazendo eventos na loja, levando ídolos, né? Isso tudo ajuda e aumenta, né, o consumo, aproxima o torcedor do clube. Então isso tudo são coisas que nós pretendemos fazer. Com relação, essa é uma resposta longa, então eu vou dividir os áudios aqui porque vai ser bem longo. Com relação à reestruturação da dívida, eu acho que tem muita coisa a ser feita, sobretudo tratar o clube com austeridade. Não pode um clube que, um exemplo aqui, eu pago R$9 num galão de água, o clube, por exemplo, você pagar 15 no Vasco, eu pago R$22
num saco de cimento CP2, o Vasco pagar 35. Então a gestão ela é fundamental para você começar a cortar primeiro os absurdos, né? São coisas que a má gestão, né? Que às vezes é o descompromisso, pagando caro, aí o cara justifica que está pagando caro porque o Vasco atrasa. Eu fico pensando, um atraso de 2, 3 meses faz muitas vezes o fornecedor querer aumentar 50% ou 50%, 70%, dobrar, até mesmo dobrar o preço do produto. Isso não vai acontecer, né? Nós vamos implantar, né, um departamento de compras, onde vai ser tudo planilhado, 3 orçamentos, né? Obviamente, buscando pessoas sérias acima de tudo, né? Que eu sempre digo que seriedade ela passa por honestidade. Não adianta você ter capacidade, ser um cara extremamente capaz, né? Ser um cara que tem, né? Mas não ser honesto. Aí você vai muitas vezes utilizar a tua inteligência para o outro lado. E aí é pior, né? Muitas vezes um cara capaz, desonesto, acaba utilizando todo o seu potencial, né? Mas não a favor no caso da instituição. Então, é fundamental a gente montar uma equipe, além de capacitada, honesta, né? Então, nós vamos trabalhar, sobretudo, a renegociação das dívidas, né? As categorias de base é um dos pilares fundamentais para da nossa gestão, uma vez que, só para dar um exemplo aqui, nosso rival em venda de 3 atletas aí já faturou cerca de 350 milhões. Eu te diria que esses 350 milhões hoje pagariam praticamente 100% da dívida do Vasco, que nós negociaríamos com deságio, né? Então o Vasco hoje, ele tem, vocês entenderem aqui, vou dar alguns números, né? O Vasco hoje, por exemplo, tem grande parte das dívidas trabalhistas negociadas dentro do ato trabalhista. O ato trabalhista consome do Vasco mensalmente 2 milhões. Esse valor já é descontado direto no contrato da Globo. O Vasco fez se eu não me engano, não lembro se foram 65 ou 66 parcelas de 2 milhões. Então o Vasco vem pagando esse parcelamento, né, para deduzir vamos dizer, essa dívida trabalhista. É evidente que outras vêm sendo feitas e que nós vamos ter que renegociar, vamos ter que trabalhar por um novo ato trabalhista para colocar todas essas dívidas dentro do ato trabalhista para evitar penhoras trabalhistas. Com relação ao Profut, aos tributos, sobretudo federais, já existe um parcelamento, a dívida, desse ponto de vista, ela já está equacionada, que nós precisamos gerar receita para pagar o Profut em dia, tá? E a pior e a principal, eu diria que é a Cível, né? Porque a Cível, o Vasco tem aí cerca aí de 320, 330 milhões de dívida, e que essa dívida, grande parte dela está transitada e julgada, né? O que isso quer dizer? O Vasco já perdeu essas ações, né? Muitas delas sequer não cabe mais nem esferas para recorrer. Então, precisa ser feito, são negociações com os credores, né, na tentativa de, em função de estar antecipando os seus pagamentos, comprar essa dívida com deságio. E a verdade, né, é que a gente, nessa esfera, a gente tem muito a trabalhar, a gente tem muito a ser feito, e esse é um dos pilares nossos com relação às negociações, às capacidades de negociação que teremos para abater essas dívidas, né? Então isso vai ser dado muito foco nessas negociações, porque dependendo da nossa capacidade, isso representa a gente reduzir 30%, 40%, até 50% ou mais da dívida do Vasco, né? Então isso é algo que a gente pensa tratar assim, de muito perto, né? Com muito carinho, com muita responsabilidade, para que não se tenha perda de oportunidades, né? E que a gente valorize o recurso no sentido de reduzir a dívida. Imagina os amigos aí dando exemplificando aqui, um exemplo aqui qualquer. Vou pegar aqui a dívida, aqui uma dívida conhecida, que eu sei que existe no Vasco, que hoje é em torno de 1.200.000. É um exemplo, tá? Essa dívida, se bem negociada, poderia vir para 600 mil. Então, ou seja, você, além de você eliminar o risco de penhora, você tiraria 600 mil reais
do débito do Vasco, ou seja, ele evapora. Então, com essa negociação. Agora, claro, as negociações elas precisam ser cumpridas. As negociações precisam ser cumpridas e isso passa por credibilidade, por relação, por capacidade, né, de remontagem do fluxo de caixa, com a questão de não só, como eu disse, das negociações, mas com a redução das despesas, né, recorrentes do mês e também da capacidade de você aumentar a receita a curto prazo, trazendo alguns patrocínios, né? E também melhorando o futebol para que você avance nas competições e com isso aumente a receita, porque a gente sabe que campeonatos como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, todas as competições, à medida que você vai avançando, você vai aumentando ainda mais a tua receita. Então, competições como essa são fundamentais para o clube, né? Além de você, obviamente, trazer, ter mais jogos, ter mais renda, impulsionar, né, o sócio, porque o futebol bem, ele ajuda todo mundo, né? Você vende mais produtos oficiais, vende mais produtos licenciados, você aumenta o sócio torcedor. Nós vamos fazer uma campanha muito forte com relação ao pay-per-view, né? O pay-per-view hoje, ele tem um impacto muito significativo. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco esse ano, o ano que passou, né? O Vasco recebeu em torno de 45 milhões de pay-per-view, né? Tendo mais ou menos 7,4, né? Vamos dizer assim, de assinaturas, ou seja, 7,4% das assinaturas são vascaínas. Com relação a isso, nós vamos fazer um trabalho para uma campanha maciça, inclusive utilizando o próprio espaço da TV Globo, né, para que a gente incentive o torcedor a assinar o pay-per-view, porque esse pay-per-view, se vocês terem uma ideia, se 7,4, tá, representam cerca de 45 milhões o clube, imagina se a gente eleva isso 1,5 a 2, ou seja, parte para 9,5% de pay-per-view. Isso tem um aumento muito significativo e poucas pessoas falam e trabalham sobre isso. Outra coisa, vamos pegar contratos, nós vamos buscar interatividade com o sócio. Eu vou fazer outro áudio aqui porque está longo. Vou pegar aqui, falar aqui sobre, por exemplo, engajamento, como isso é importante, o engajamento do torcedor. Hoje, todos sabem a importância que a torcida teve no patrocínio da Van, né? Invadimos as redes sociais do Luciano e o Luciano então decidiu patrocinar o Vasco por isso, por esse engajamento do torcedor, tá? Todos sabem que o plano de sócio, ele é uma peça, é uma estrutura fundamental nesse processo de reestruturação do clube, né? Se o clube ele quer se reestruturar a médio prazo, ele passa com certeza por um plano de sócio muito consistente, tanto do ponto de vista, né, de número de sócios, como, claro, obviamente, como ticket, né, de plano de sócio. O plano de sócio do Vasco, ele é um plano, é o único case no Brasil que veio pela dor, né? Normalmente os grandes planos de sócios estão relacionados diretamente vamos dizer assim, ao desempenho do futebol. Ou seja, o futebol está bem, existe uma demanda muito grande por parte dos torcedores que acompanham, os estádios acabam não comportando e aí você se torna sócio para garantir direito, prioridade na compra de ingressos. O do Vasco, ela foi o único case, né, que nós temos de um aumento exponencial em função da dor, ou seja, das frustrações e também, por que não dizer, vamos dizer assim, dos êxitos recentes do rival. Então nós temos que aproveitar o que o torcedor está querendo dizer para a gente. O que o torcedor está dizendo? Olha, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu estou disposto a ajudar nessa recuperação. Minimamente o clube precisa ajudar, né? Eu não posso fazer um movimento de 185 mil sócios e não trazer atleta nenhum. Eu preciso trazer um atleta para continuar. Quando eu digo atleta, a gente trouxe o Germancano.
Mas o Germancano sozinho é insuficiente. E também não é esse jogador que a gente espera, com todo respeito, né? Não é uma resposta adequada à entrada de 150 mil sócios, né? Embora reconheça ele como um excelente atleta, um grande goleador, a gente precisa de um nome mais pesado para impulsionar esse programa, uma vez que a gente precisa, né, continuar crescendo nesse plano, e o torcedor ele precisa sentir algum nível de retorno, né? Ele não pode só dar e o clube não devolver nada. Então, a cada R$1, e aí a gente tem definido que a cada R$2, vamos colocar aqui para ficar assim, para ficar mais fácil de entender. R$1 vai ser investido no futebol e o outro R$1 vai ser investido na reestruturação da dívida. Isso quer dizer o seguinte: se eu faço uma nova campanha e eu arrecado a mais R$2 milhões, R$1 milhão eu vou utilizar integralmente para pagamento de dívidas, para reestruturação financeira, que é tão importante, e o outro R$1 milhão nós vamos utilizar para compra de atletas, né? No primeiro momento, talvez a primeira, a gente tenha que utilizar para pagamento de salário, mas à medida que o clube for evoluindo, nós vamos utilizar ela pelo menos 50% para cada, e à medida que o clube se reestruturar, a tendência é esse percentual aumentar ainda mais, com o objetivo de lá na frente se tornar 100%, né, do investimento. Então a gente já tem muita coisa montada para redução de despesa propriamente dita. A gente acredita hoje que é possível, só para vocês terem uma ideia, reduzir de 20% a 25% a despesa, ou seja, a cada R$1 milhão do gasto no Vasco hoje, a ideia que se tem é de chegar a 800 ou 750 mil reais, só para vocês terem uma ordem de grandeza. E com relação a investimentos, né, nós não só vamos visitar todos os patrocinadores do clube nos primeiros 30 dias, com o objetivo de entender, não só de entender, mas também de trazê-los mais para próximo, né, e trabalhar não só para mantê-los, mas para aumentar e expandir esses patrocínios, como vamos buscar no mercado. Como eu falei nos respostas anteriores, algumas coisas a gente já tem conversas, outras estamos iniciando, conversas marcadas, né, já para fazer, uma, por exemplo, agora essa semana, e nós vamos estar trabalhando para trazer novas receitas de curto prazo, para que dê sustentabilidade, sobretudo, por exemplo, aos acordos, né, a essas dívidas que o Vasco tem de curto prazo, que tanto incomodam e toda hora faz com que a gente tenha pioras. É claro que nos primeiros 6 a 12 meses a tendência é de uma dificuldade maior, mas à medida que do segundo ano já ter um crescimento substancial, e no terceiro ano a ideia é que a gente já tenha uma condição de estar disputando títulos, de estar com elencos. Por exemplo, hoje nós entendemos, tá, através de pesquisas de mercado, que hoje um elenco com condições plenas de disputar título, o Vasco hoje teria que estar com um elenco hoje de cerca de 11 milhões, tá? Com 11 milhões hoje o Vasco já teria condições de ter um elenco para disputar título. Hoje o Vasco tem uma folha de cerca de 4 milhões. Fred, mas como é que a gente atinge aí 7 milhões a mais por mês? Isso representa 84 milhões a mais ano, fora férias, 13º, né, e reflexos de impostos, né, que ainda torna o valor maior. Primeiro, a gente precisa trabalhar muito forte essa questão da Globo, né, da renegociação do contrato, trabalhar, acima de tudo, a não antecipação das receitas ou diminuição delas de forma gradativa, para que a gente possa ter cada vez mais receitas da televisão. À medida que você vai montando times mais competitivos, isso é uma mola propulsora para plano de sócio, para bilheteria, para venda de produtos oficiais licenciados, para aumento de pay-per-view e para recebimento de cotas relativas à passagem de fase
das competições ou até mesmo de aumento de receita por posição como no Campeonato Brasileiro, né? Então a tendência, e isso é a chave do negócio, é você ir melhorando o time para que o time ele tenha capacidade de cada vez ir mais longe e com isso traz toda essa receita que está atrelada. Todo mundo sabe, o time está bem, a torcida vem junto, o time está mal, a torcida fica chateada com razão e diminui o consumo de um modo geral, seja ainda jogos, sendo indo a... né? Nós vamos trabalhar muito forte essa questão no marketing do sócio ter voz no sentido de opinar, né? Vamos fazer um crowdfunding para logo quando entrarmos para a compra de 2 ônibus, tá? Ônibus que tanto atrapalham e dificultam o dia a dia do clube, né? Eu estive lá, sei o quanto o Vasco hoje tem de dificuldade de transporte, um ônibus para futebol e outro ônibus para atender outras modalidades, tá? E 2 vans, né? A gente precisa colocar também 2 vans novas para funcionar. A frota do Vasco está muito degradada, então nós vamos chamar o torcedor, o sócio, enfim, o torcedor que puder contribuir para essa campanha. Eu acho que tem total capacidade. Eu vou fazer outro áudio aqui porque está longo. Com relação ao trabalho do ponto de vista de vamos utilizar muito a lei de incentivo ao esporte. Nós estamos trazendo, nós já fechamos inclusive com o Alcino Rocha, que é um dos caras que mais conhece lei de incentivo no Brasil, né? Para que ele venha trabalhar no sentido da gente montar primeiramente um projeto para tornar a escola autossustentável 100% através da lei de incentivo. Isso não só vai fazer com que a gente mantenha e reforme, né, e atualize a estrutura física da escola. Também vamos avançar na questão da inclusão digital, né, que isso a escola ainda infelizmente está muito longe. Como também vamos garantir salários aos professores em dia, o que vai fazer com que, primeiro, a gente aumente a qualidade dos professores à medida que a gente contrata profissionais sabendo que vai poder pagar e pagar em dia. Segundo, a gente vai garantir que o ano letivo não vai sofrer consequências por falta de aulas, de reposições, muitas vezes, né, greves por falta de pagamento, até mesmo falta de professores porque não estão recebendo. Então esse é o primeiro projeto que nós vamos atacar com relação à lei de incentivo. Ah, Fred, mas o Vasco ele não tem certidões. Como é que você, clube endividado, bom, nos primeiros 6 meses, se a gente não conseguir tirar a certidão negativa para que o Vasco possa fazer a captação, nós vamos partir para o Instituto Vasco da Gama. O Instituto Vasco da Gama, ele vai permitir que seja um instituto feito com fins específicos de direcionar esses recursos a projetos ligados ao Vasco, né? Como esse da escola. E depois, no segundo momento, que é uma coisa que a gente espera fazer logo em seguida, quase que paralelo ao projeto da escola, a questão da captação para alguns esportes, como remo, escolinhas, né, futsal e chegando posteriormente a basquete e outras modalidades. Por quê? Porque isso vai ser fundamental, de novo, na evolução das estruturas físicas, porque a gente vai poder reformar essas estruturas, melhorar essas estruturas físicas e também garantir salários em dia e que o caixa principal não seja, subtrair esses valores em função de já ter projeto de lei, ou seja, você vai utilizar novos recursos, permitindo que aqueles outros recursos sejam direcionados direto para o futebol. Então, ou seja, cada 10, 15 milhões que você arrecade, por exemplo, se a gente conseguir arrecadar no ano, 10, 15 milhões por lei de incentivo, são menos 10, 15 milhões que você deixa de utilizar no teu caixa, né? Então isso te dá possibilidade não só de começar a pagar salários em dia, de pagar os impostos e também de mais investimento no futebol, né? Entendeu? Então isso é fundamental também. Isso está na nossa, inclusive já fizemos workshop sobre esse tema. Nós já temos uma conversa adiantada
com o Marcelo, ex-presidente do Bahia, que participou da reestruturação do Bahia, que hoje é um profissional do mercado. A gente vê com bons olhos a vinda dele para ser o executivo do Vasco, o CEO do Vasco, né? Para que nos ajude na reestruturação financeira, uma vez aproveitando a experiência dele, os conhecimentos, né? Hoje é um cara de mercado, ele não está mais ativo na vida política, né? Ele hoje é um profissional do futebol, então nós temos tido conversas com ele, um cara que, volta a repetir, começou e teve grande êxito na recuperação financeira do Bahia, e nós estamos conversando, inclusive faremos daqui a um mês, né? Obviamente estamos aí avaliando só essa questão do impacto aí do coronavírus para marcar a data, com o Marcelo, um workshop para falar sobre reestruturação financeira, enfim, sobre muitas ações que nós vamos implementar se ganharmos para a reestruturação financeira do Vasco, que, acreditem, ela é fundamental, e qualquer presidente, qualquer candidato que venha a pleitear a presença do Vasco tem que tratar esse tema com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muito carinho, né? Porque ele é fundamental para o crescimento do clube, né? Para a reestruturação do clube, não só financeira, esportiva também. Você já tem alguma solução a curto, médio prazo para os problemas financeiros do Vasco, ou pretende solucioná-los de acordo com o seu mandato? Ninguém tem solução para o Vasco de fora. O que a gente pode fazer hoje é ajudar, é apresentar empresas, parceiros, mas é preciso que o presidente aceite, né? E ele hoje não aceita nenhum tipo de apoio ou ajuda política, porque ele acha que as pessoas estão fazendo política com isso. Então, veja, se você hoje tem uma relação, um parceiro, você não pode levar para o Vasco, porque ele não permite, né? Agora, com relação a estar lá, sim, claro, quando você entra com projeto, entra com ideias. Eu, por exemplo, respondi aqui um sem número de ações e outras tantas que nós vamos fazer no sentido da reestruturação financeira, né, seja ela pela diminuição de despesas ou pelo aumento de receitas, tá? Então, sim, a gente, quando entrar, vai ter aí uma preocupação e uma atuação muito incisiva, muito firme, no sentido de, logo quando entrar, já começar a trabalhar e colocar isso tudo para fora, né? Fred Lopes, para quem não sabe, foi vice-presidente de futebol do Campelo, logo assim no início do mandato do Campelo. Na verdade foi o último até agora. E a gente queria saber o que houve, por que o senhor saiu da vice-presidência, se o senhor foi mandado embora, se o senhor pediu demissão, o que houve nesse caso? Não, eu saí após na verdade, uma briga, né, que a gente teve, a última. Eu não concordo, não concordava e continuo não concordando com a forma como ele faz a gestão do futebol, sobretudo futebol. A gente contrata mal, desperdiça recursos, né? Os nossos recursos são escassos, então a gente deveria ter muita responsabilidade, sobretudo, errar menos, né? A verdade é essa, a gente tem que errar menos, né? Muitos jogadores, eu contesto a vinda de Sidões, com todo respeito ao William Maranhão, pode ter renovado por 4 anos com o William Maranhão, não pode, com todo respeito ao atleta, né? Eu não gosto de falar nomes porque você se coloca numa situação, mas o Vasco tinha necessidade nenhuma de trazer o Sidão como goleiro, tendo aí goleiros como Jordi, como Lucão, Alexander, enfim, tem excelentes goleiros que precisam ser dados, por exemplo, oportunidade. O Vasco trouxe atletas que, a meu juízo, caros, que não jogaram, com problemas médicos ou com problemas de peso, né? Não acho que errou muito, sobretudo aquele executivo que saiu. Esse eu falo abertamente que não. Ele saiu e aí entrou o Mazuco. Esqueci agora o nome dele.
inclusive processou o Vasco agora na justiça. Então eu não teria trazido. Eu tenho muita divergência com a forma como atuou no Vasco, né? Então, assim, o futebol errou muito, né? E a minha saída com relação ao Campelo foi... O Campelo visivelmente queria tocar o futebol, ele não queria um vice-presidente de futebol, ele hoje está trabalhando aí para buscar remontar a diretoria, porque ele visa a reeleição, só por isso. Eu disse recentemente na Tupi que se ele for reeleito, ele nos próximos 3 anos podem gravar aí os vice-presidentes que forem saindo, ele não vai repor, porque aí já não vai ter mais interesse, porque aí não pode se reeleger de novo. Então é isso que vai acontecer. Então a minha saída foi por isso, ele errou demais, né? A venda do Paulinho, sem dúvida, Paulinho, a forma como foi, uma venda completamente à margem de todo o departamento de futebol, não foi só a minha margem, foi todo o departamento de futebol, ninguém sabia, foi uma relação direta dele com o empresário. A gente sequer sabia o clube, os cifras, os valores, e depois se mostrou uma venda, na minha avaliação, abaixo do valor de mercado. Acho que o Paulinho ser vendido por 18 milhões e meio de euros, enquanto o Vinícius Júnior foi vendido por 45. É um absurdo. Acho que ele merecia minimamente algo na casa de 25 milhões de euros, e o Vasco ficar com uma participação de 10 a 15%, ficou com 10, o Vasco podia ter batalhado aí, penso eu, 10 a 15, de 15, talvez chegar a 15%, mas pelo menos se tivesse 10% que fosse vendido por 25 milhões de euros e ficasse com 10%. Enfim, a condução do modo geral, e isso prova que eu estou certo, que só agora ele fala em repor o vice-presidente de futebol. Ele inclusive tinha dado uma declaração na saída de uma reunião na Lagoa, dizendo que o vice-futebol atrapalhava, né? Quer dizer, um absurdo, né? Porque se o vice atrapalha, então todos os vice-presidentes atrapalham, só o futebol que atrapalha. E outra coisa, por que agora ele está mudando? Está mudando só por causa da eleição, entendeu? Então foi a minha saída se dar em função disso, né? Foi por esse motivo que eu saí, pelo desalinhamento total, né, de ideias, de pensamentos que eu tive com o Campelo. Fred Lopes, diz aí pra gente, você é a favor ou contra as eleições diretas no Vasco? Com relação à tua pergunta à eleição direta, eu sou amplamente favorável à eleição direta, não tem cabimento você votar para presidente da República, né, enquanto cidadão brasileiro, e você como sócio não poder votar para presidente do Vasco, né? Não só somos favoráveis, como também trabalhamos e defendemos e votamos a favor das eleições diretas. Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos do Campelo nessa gestão aí que vai completar agora no final do ano 3 anos? Com relação à pergunta que você me fez com relação aos principais pontos positivos e negativos, eu te diria: os principais pontos negativos eu colocaria o isolamento político, né? Ele se afastou de todo mundo, de todos os grupos, brigou com todos os grupos, né? Com raríssimas exceções, né? A grande maioria, não é possível que todo mundo esteja errado e só ele certo, né? Se afastou basicamente de todos. Os erros apontados já no futebol, né? O próprio planejamento de reestruturação financeira, a meu ver, passou por muitos erros. É um planejamento, do meu ponto de vista, frouxo, do ponto de vista de efetividade. Não é efetivo esse plano. Tem demonstrado vários erros de planejamento, né? Ele tem se mostrado ineficaz no sentido da gente observar melhoras significativas do clube. Vejo que a gestão do futebol, inclusive nessa própria questão aí do planejamento da base profissional, tem tido muitos erros na mão do treinador atual, né? A gente não pode continuar insistindo com alguns atletas que não têm tido resultado, em contrapartida outros meninos que têm potencial e que não estão tendo oportunidades, né, para jogar. Então isso pode representar uma perda muito significativa, não só esportiva, mas também do ponto de vista financeiro, uma vez que a gente tem esses meninos aí e não põe para jogar. Ou seja,
Vou dar um exemplo aqui, a gente não pode ter o Ricardo Graça no banco, né? É um ativo muito importante hoje do Vasco para estar no banco de reservas. A gente é um absurdo, estou dando um exemplo aqui de um, volto a dizer assim, eu estou evitando falar nomes porque isso cria constrangimento. Amanhã, te ganhando, são ativos que vão estar no clube, né? E aí fica muito ruim você estar falando desse ou daquele e depois ter que conviver, ou ter que, enfim, e enquanto estiverem no Vasco a gente tem que fazer de tudo para valorizá-los, né? Então assim, mas Ricardo Graça não pode estar no banco, né? Estou dando um exemplo aqui, entre outros que eu não vou citar, mas estou dando como exemplo. Então tem errado demais, né? Na condição política, na condição administrativa enquanto a reestruturação financeira. Do ponto de vista do futebol, então isso nem se fala. Errado muito. Acho que um acerto significativo da diretoria foi a questão do CT. Né? Acho que foi um avanço significativo. Né? Acho que foi um dos poucos acertos do presidente. Acho que tem gente muito boa trabalhando ali, mas que por vezes fica sem poder de decisão, né? Enfim, temos ali profissionais altamente gabaritados, como Pedro Seixas, né? Temos ali pessoas que estão demonstrando, né, o seu trabalho ao longo do tempo, que tem que ser valorizado na diretoria. Né? Então, estou aqui fazendo o registro também, parabéns ao Pedro e o trabalho que ele vem fazendo, entre outros, né? Mas assim, em termos de melhorias, tem muita dificuldade. Eu acho que o ato trabalhista foi um acerto, né? Esse ato trabalhista foi uma conquista. Colocar quase todos, né? Que naquela época botou todos os acordos, isso do ponto de vista trabalhista, isso trouxe um êxito. Mas por outro lado, a gente ainda tem muito a avançar em outros aspectos. Enfim, no modo geral, acho que é isso, né? Temos outra pergunta aqui de um torcedor, Leandro Queiroz. Ele quer saber por que o senhor, nas 2 vezes que esteve em grupos que ganharam as eleições do Vasco, o senhor posteriormente veio a se desligar, veio a sair e abandonar os mesmos que venceram. Oi, Leandro, obrigado aí pela oportunidade da pergunta. Já respondi acima e posso responder de novo a questão do futebol. Para mim ficou muito claro desde o primeiro momento que o Campelo queria tomar conta absolutamente sozinho do futebol. Os interesses tem que perguntar a ele por que ele pensa dessa forma, só ele vai poder responder. Mas a verdade é que ele tem provado que eu estava certo e que ele vem errando muito no futebol. Tudo isso que está acontecendo aí, cara, isso não me surpreende, né? Contratação enorme de jogadores ano passado que não tiveram êxito, né? Com contratações equivocadas, né? Apostas erradas, né? Contratações inclusive de próprios treinadores errados. Com todo o respeito que eu tenho ao Abel, o profissional Abel, não era o momento de trazer o Abel, o Vasco precisava de um outro perfil de treinador. Então, assim, as minhas divergências com ele foram eu sair porque eu não acredito na forma como o Campelo conduz o futebol e como ele conduz o clube, né? Um cara que não escuta os seus pares, toma decisão, ele finge que escuta, mas as decisões são sempre as que ele acha que tem que tomar. Tem pouquíssimo conhecimento, no meu modo de ver, depois ficou no dia a dia provado que tem pouco conhecimento de gestão, né? E isso dificulta muito, né, a administração, sobretudo num clube tão endividado quanto o Vasco. Então esse foram os principais motivos que me fez sair do Campelo. Com relação ao Dinamite, o Dinamite eu fui convidado 5 meses depois do Dinamite ter assumido para ser diretor do Calabouço. O Calabouço estava destruído, o Eurico vinha de quebrar o salão em função lá da eleição. Nós reconstruímos não só o salão, mas reformamos a sede, grande parte da sede, como entrada social, DM, fizemos uma quadra de futsal, transformamos ela em grama sintética, a quadra de vôlei, que era de cimento, passamos para areia, inclusive areia padrão CBV, ou seja, areia de competição, que a nossa ideia era levar para lá algumas duplas de vôlei de praia, transformar aqui num CT para essas duplas de vôlei de praia, né?
uma vez que você tinha lá uma quadra com areia de qualidade, a gente teria a capacidade de fazer esse treinamento dessas equipes lá. Nós fizemos toda a recuperação de alvenaria e pintura da sede, nós trocamos a refletores, toda a parte de iluminação da sede. Né? Como eu falei, a grande obra foi a reforma do salão, que estava todo destruído, e também deixamos lá, quando sair, toda a parte de revestimentos e equipamentos da Albacete para a reforma da piscina. Então, com a saída do vice-presidente na época, com afastamento por problemas pessoais, eu fui convidado a assumir a vice-presidência de patrimônio. Quando estive lá, realizei mais de 34 obras à frente da vice-presidência de patrimônio, mas com a insistência do Dinamite no segundo mandato, sobretudo, que no primeiro ele ouvia em tocar as coisas da forma como ele entendia, né? Isso mais uma vez provou que eu estava certo. Uma vez que no primeiro mandato estivemos juntos, a gente teve apoio na gestão, fizemos várias coisas e a gente ganhou com 92%. Já no segundo mandato, ele com uma postura mais, vamos dizer assim, individualista dele, né? Errou muito, né? Cometeu vários erros. Um deles foi ter montado um modelo nas categorias de base, onde o Vasco dava percentual para o empresário em troca de utilizar o CT de Itaguaí. Eu te confesso que esse foi um dos minhas grandes brigas com o Dinamite. Eu não aceitava esse modelo. Acho que nenhum clube sério no Brasil trabalha dessa forma, trocando um CT, a utilização do CT por percentual da categoria de base. Eu defendia que o Vasco tinha que pagar um aluguel e ponto, ele não tinha que ter gestão nenhuma sobre a categoria de base. Sem contar que ele passou a não ouvir, né? A mesma coisa que aconteceu com o Campelo. Não ouvia mais, né? Dando palpite absurdos, sem conhecimento. Aí você que não é remunerado, que trabalha por amor, o que te move é a tua crença. É acreditar que você está no caminho certo, que você está fazendo alguma coisa que verdadeiramente ajuda o clube. E quando você vê que as pessoas têm visões completamente diferentes e no teu entendimento as pessoas estão indo numa linha completamente errada e não te escutam, o que você vai ficar fazendo lá? Né? Não tem sentido. Então foi por isso que eu saí. Então, e aí eu te digo, assim, fazendo uma analogia, que hoje eu vejo e te digo, sem nenhum prazer de te dizer isso, porque o fato de eu estar certo só colocou o Vasco do lado errado da história. Mas você vê, a gente fez uma gestão muito melhor no primeiro mandato, enquanto ele nos ouvia com relação ao Dinamite e tudo mais, e olha o que foi o segundo mandato de Dinamite, né? Um dos piores da história. E com relação ao Campelo, a minha saída e todos os erros do futebol e a insistência dele em não botar ninguém, prova que eu estava certo, que ele não queria ninguém no futebol, prova a incapacidade dele de tocar o futebol, a falta de visão do futebol. E é isso, foi esse o motivo. Os motivos são muito parecidos, tanto da primeira quanto do segundo mandato, né? E talvez seja o principal motivo pelo qual eu não quero apoiar ninguém. Eu quero ser candidato. Porque você às vezes sabe, você passa, apoia, bota seu nome, presta sua credibilidade, e aí depois você vai ver, as pessoas erram, não te escutam, muitas vezes não tem preparo para tomar aquela decisão, mas por ser presidente toma sem escutar seus pares, atropela você não escuta, a toa não te dá a oportunidade de provar o contraditório. E talvez seja esse o grande motivo pelo qual eu quero ser presidente, para mostrar que realmente o Vasco tem solução, para mostrar que realmente a gente é honesto, é trabalhador, é sério, não precisa do Vasco para nada, mas tem um amor e um carinho tão grande pelo clube que quer dar sua contribuição para que o clube saia dessa situação. Nesse projeto que o torcedor vascaíno está fazendo, sou o gestor gigante, para ajudar ao Vasco financeiramente, a arrecadar recursos, possivelmente através de vaquinhas.
Eu queria saber, se for aprovado ainda nessa gestão, se o senhor tem interesse em continuar com esse projeto ou o senhor não acha viável, o senhor acha que não é possível um projeto desse ser integrado ao Vasco. Bom, com relação a esses projetos do Diogo e outros projetos que venham, a todo projeto que ele tem, porventura, ajudar o Vasco, mas que sejam viáveis, terão nosso apoio. Isso não tem dúvida. Não tenho dúvida. Ações como essa que eu te falei do ônibus, né? Do ônibus e vans, que nós pretendemos fazer, por exemplo, citei como exemplo um, tem outros, tá? É que é muito difícil você aqui na entrevista falar de tudo, né? Porque são muitas ações, então eu teria que poder ficar aqui dias passando para vocês. Mas eu citei o exemplo aqui do ônibus, como tenho outros exemplos a serem citados. Você citou esse com relação ao pagamento de salários. Todos os projetos que forem viáveis ao Vasco, que tenham o objetivo do clube e não das pessoas, o objetivo do clube, terão o apoio do Vasco. Isso aí, tenho certeza, isso aí você pode ficar tranquilo. Eu não conheço esse projeto a fundo, vou até procurar me atualizar, mas se é para o bem do Vasco, terá nosso apoio com certeza, né? Isso com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui de um torcedor, é o Edmilson de Xerém, daqui do Rio de Janeiro. Ele quer saber se o senhor é a favor ou contra o Clube dos 13, a volta do Clube dos 13. Edmilson de Xerém, primeiro te agradecer pela pergunta, dizer que é um prazer estar falando com vocês. Eu sou a favor da negociação coletiva, né? Nesse ponto, você cita o Clube dos 13, que foi o último modelo coletivo antes e depois das negociações se tornarem individuais e o Vasco perder, obviamente, como você deve estar querendo fazer alusão, e eu quero dizer que eu concordo com você, essas negociações individuais só colocaram o Vasco mal vamos dizer assim, na negociação, fez com que o Vasco não tivesse protagonismo nas negociações, fez com que o Vasco perdesse terreno para clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Isso é um absurdo, isso é um dos erros mais graves que ocorreram nos últimos anos. E eu reputo a esse erro uma boa parcela vamos dizer assim, da dificuldade que o Vasco vive hoje, uma vez que o Vasco se enfraqueceu na negociação da sua maior receita, né? Fonte de receita, que é o contrato de televisão. Então, sem dúvida, eu sou favorável a um modelo coletivo. Acho que o Clube dos 13, esse nome não voltará, mas qualquer coisa similar que tenha, por princípio, a mesma característica, ou seja, negociação coletiva, uma vez que nós entendemos que não pode ter só Flamengo, Palmeiras e Corinthians e talvez aí o São Paulo participando ativamente dos campeonatos com condição de disputa e os outros como meros coadjuvantes, apenas cumprindo tabela e brigando por posições secundárias, como Sul-Americana, uma pré-Libertadores ou pré-Libertadores. Não, o papel do Vasco não é esse. O papel do Vasco é entrar nas competições e disputar. Mas para isso tem que ter equilíbrio financeiro, do ponto de vista de distribuição de cotas. É um absurdo o Vasco sair com uma diferença de 100 milhões só de pay-per-view para o rival. Isso dá a eles um potencial de investimento absurdo, sem contar outras coisas. Então, com certeza, você foi muito feliz na pergunta e me deu a oportunidade de esclarecer esse ponto e dizer que isso vai ser uma atitude que nós vamos tomar desde o primeiro dia, de buscar coletividade nessa discussão com relação às distribuições de cota. E eu deixei a última pergunta para um outro torcedor também, é o Ronaldo do Maranhão. É uma pergunta bem clara, direta e objetiva. O senhor vai ajeitar o Vasco? Obrigado, Ronaldo do Maranhão, pela pergunta. Eu acho que tudo que eu respondi ao longo da entrevista, acho que comprova e mostra que o nosso interesse é esse, é reestruturar o Vasco não só financeiramente, politicamente e esportivamente. Eu acho que enquanto não houver um alinhamento dessas três reestruturações, o Vasco
não voltará a ser aquele clube que a gente está acostumado, de disputar título, né? O Vasco já passou da hora do clube realmente ser profissional, ser administrado como uma empresa. A gente tem estudado muito essa questão do clube empresa, eu te confesso que eu ainda não tenho uma posição definida, muito embora agora vá fazer um workshop com o Pedro Paulo para discutir e debater o clube empresa, justamente por entender que esse é um ponto fundamental, né, muito importante e que vai estar presente nos próximos 10, 20 anos dos clubes brasileiros. E o Vasco não pode se furtar ao debate, ao conhecimento, a andar na frente com relação, né, ao entendimento e ao conhecimento, para que se tome uma decisão madura, responsável e a melhor decisão para o Vasco, né? Então a gente entende sim que que o nosso planejamento, o nosso projeto é um projeto para ir lá e reestruturar o Vasco, porque eu te digo com toda a tranquilidade do mundo, se eu não vou lá para reestruturar o Vasco, eu vou lá para fazer o quê? Para fazer dinheiro no clube? Não é minha, não é minha. Quem me conhece sabe que eu não preciso do Vasco, mas não é só porque, graças a Deus, tenho uma vida financeiramente confortável. É porque não está na minha índole, entendeu? Não é do meu perfil. O meu perfil é de ganhar dinheiro com o meu trabalho. É de sustentar a minha família, a minha vida, fruto do meu trabalho honesto, duro, dedicado, do dia a dia. E não de corrupção, de outros, entendeu? De outros artifícios. Então, é claro que a nossa ideia é de ir para lá, sim, para reestruturar o clube, e sim, de colocar o Vasco no lugar que, aliás, ele não deveria ter saído, né? Então eu queria agradecer a todos que assistiram ao vídeo. Tirem as suas conclusões. Nós não estamos aqui para debater sobre a política do Vasco, nós estamos aqui apenas para esclarecer o que cada candidato tem de projetos para o Vasco. Cada candidato pensa em pró do Vasco. Nós, como já falei, nós já trazemos o Levenciano, agora o Fred Lopes, e o próximo candidato, ainda nós vamos atrás dele. Então ativa o sininho aí, se inscreve, que você vai ficar sabendo assim que lançar esse vídeo, o próximo candidato, que será o terceiro. Falou? Um abraço a todos. Muito obrigado, Fred Lopes, pela sua participação, pela sua paciência. Foi muito legal ter batido esse papo com você. Um abraço, porque aqui Vascaíno tem voz. Fui!